E aí, qual é a tua opinião? Deus ordena para a mulher ser apenas dona de casa? A mulher pode sair para trabalhar para fora? O homem tem que ser o provedor? A mulher pode trabalhar ou tem que ficar só em casa? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje, em cima da polêmica que se criou sobre o Reels da pastora Thalita Pereira, onde ela traz a visão dela, segundo o que ela interpreta da Bíblia, sobre que a mulher ela não precisa ficar só dentro de casa. Essa é a opinião dela. E depois que ela gravou esse vídeo, teve outros pastores que deram a sua opinião sobre o que ela falou e eu quero trazer a minha opinião aqui. Afinal de contas, é isso que eu faço aqui nesse canal Café com Gi. Falo sobre maternidade, eu compartilho a minha vida e eu quero contar um pouco da minha experiência a respeito desse assunto e eu espero que ajude algumas pessoas. Lembrando que é a minha opinião, não estou colocando como via de regra para a vida de ninguém. Vou colocar a foto e vocês vão lá e procuram no Instagram dela para vocês saberem melhor. O que a pastora Thalita disse é que algumas narrativas estão sendo colocadas por algumas mulheres de que apenas a mulher que fica em casa e cuida da casa é uma mulher mais espiritual, uma mulher que cumpre mais os princípios de Deus. E aquela mulher que talvez sai para trabalhar fora de casa esteja descumprindo algo que Deus nunca impôs para ninguém. Mas ela diz que as mulheres, as pessoas foram chamadas de formas diferentes e cada um entende aquilo que foi chamada e obedece a Deus. E ela traz versículos bíblicos, exemplos, enfim, e outros pastores que não concordam fazem o mesmo. Quando eu assisti tudo isso, eu consegui entender muito bem o que ela falou. Eu vou dar a minha opinião sobre o que ela disse. Eu consegui entender que algumas mulheres estão se colocando acima de outras mulheres por ficarem em casa, se achando mais espiritual, se achando melhores do que as outras. E eu concordo com ela sobre isso, porque eu já fui a pessoa que me sentia assim. Eu vou contar a minha história, vou ser totalmente humilde e transparente aqui. Quando eu me casei com o Jonatas, eu ouvi claramente a voz do Senhor dizendo para mim parar tudo que eu estava fazendo para que eu fosse submissa à missão dele. E o que aconteceu? Quando nós nos casamos, o meu sogro faleceu e o meu marido ficou com as partes da herança para resolver e ficou responsável pelo irmão que é portador de esquizofrenia com 35 anos. E a nossa vida deu um baque, ela virou de cabeça para baixo. Nós, um casal novo, aonde ia fazer a vida em Porto Alegre, a gente teve que vir para a cidade pequena para morar na casa do meu sogro e ser o cuidador do meu cunhado. Eu lembro que eu estava trabalhando, tentando empreender na área de beleza, e eu adoeci, entrei em crise do pânico, tive depressão, eu não dormia, eu fiquei doente emocionalmente por estar vivendo aquilo, porque eu pensei que eu fosse conseguir, e era muito mais difícil do que eu pensava lidar com uma pessoa assim que estava na época sem tratamento. E o que eu quero te dizer é, eu lembro que eu escutava das pessoas dizendo assim para mim, tu é louca? Ficar nessa situação, sai fora, isso não tem a ver contigo, como que tu aguenta, como tu suporta, tu não tem medo dele. As pessoas falavam tantas coisas para mim, não conseguiam entender como eu estava vivendo aquela situação. E na época o meu filho teve que morar na casa dos meus pais por um período para não correr um risco ali com ele. E eu não quero entrar dentro disso porque é algo muito particular da família, por respeito também. Mas eu quero dizer que foi ali que Deus me ensinou o que era estar dentro de casa. E eu nem tinha as minhas duas filhas pequenas e estava sem o meu filho Levi, por segurança dele. Mas eu precisava estar dentro de casa para ser submissa à missão do meu marido e não deixar ele sozinho. Ali eu aprendi o que era passar pelo vale de ossos secos do lado de alguém que escolheu casar comigo, me dar sobrenome, me honrar, ficar comigo tendo um filho. E chegou ali a minha hora de parar tudo o que eu estava fazendo para ser toda a base, todo o suporte emocional que ele precisava enquanto ele trabalhava. E foi algo que eu adoeci, algo que foi muito difícil para mim. Mas Deus, ele me ensinou ali o que era estar do lado de um casamento, de um homem, exercendo o papel de ser submissa à visão dele, à missão dele, e carregar com ele tudo aquilo que era pesado, que era difícil, e não só viver as coisas boas. Naquele momento, meu marido empresário, ele retrocedeu muito naquela época, ele perdeu clientes, fechou uma sociedade porque ele ficou muito abalado com a morte do pai, era muito problema de herança, o irmão, muita coisa para resolver ali. E é como se a nossa vida tivesse retrocedido. Onde eu morava num apartamento legal, grande, a gente foi morar
lá naquela casa que eu fiquei 1 ano e meio comendo no sofá, que não cabia nem a minha mesa, porque era pequenos cômodos, e eu tava ali pagando um preço. E eu não desisti do meu casamento. Mas eu me fiz necessária dentro de casa naquele momento ali. Depois passou um tempo, a gente resolveu essa situação com meu cunhado, ele tá super bem hoje, tá super bem cuidado, graças a Deus. E a gente saiu daquele local, foi morar em outro local. Eu não estava trabalhando, ainda estava me recuperando, fazendo terapia sobre tudo que eu tinha vivido. E eu engravidei da Sara. Logo depois, com a Sara, com 8 meses, se eu não me engano, não lembro agora, a gente fazer as contas, eu engravidei da Isabela. Eu tive uma gravidez, uma gestação pós outra. E eu estava, quando grávida da Sara, depois que tinha ganhado, trabalhando com as redes sociais. A gente trabalha com internet. E eu amo fazer isso. Eu amo. E eu lembro que todas as minhas gestações eu passei muito mal. E eu tive que parar os meus trabalhos na internet. Eu aparecia e sumia. Era baixos, altos e baixos, altos e baixos. Porque eu passava muito mal. E depois que eu vim pra cá, aonde é a casa que eu moro hoje, que eu ainda não tinha ganhado a Isabela, eu tava fazendo muita live, eu fiz um lançamento, eu tava trabalhando muito com o digital. Eu conseguia conciliar a Sara e trabalhar aqui com o celular. Mas eu lembro que aconteceu algo. Eu tava muito envolvida aqui, tinha muitas pessoas me chamando, tava, não é subindo pra cabeça, eu quero dizer, mas eu tava dando muito mais atenção pro celular o dia todo gravando. Eu queria gravar, eu queria me arrumar, eu ficava muito braba quando eu não conseguia me arrumar e gravar meu vídeo. E eu tava deixando a desejar na parte de dar atenção para Sara, estar plena e inteira, de deixar o meu celular de lado para estar com ela. Eu tava toda hora com o celular, toda hora com o celular, e eu não estava me atentando para isso. E eu lembro direitinho, gente, quando eu escutei a voz do Espírito Santo, Deus falando comigo assim, ó, eu quero que tu pare. Eu quero que tu pare, eu vou trancar tudo na tua vida, porque tu está dando mais atenção no lugar errado. Eu te chamei para isso que tu tá fazendo. E aí eu vou deixar para vocês aqui. Quando eu tinha uns 25 anos por aí, hoje eu tenho 33, eu lembro como se fosse hoje, eu estava num culto de jovens na rua, na prefeitura da nossa cidade, quando uma outra moça veio orar por mim e falou assim no meu ouvido, a tua voz vai alcançar muitas mulheres e tu vai escrever um livro. Depois desse episódio, várias outras pessoas entregaram essa palavra para mim. A minha sobrinha, antes de eu me casar e ter as meninas, sonhou e teve uma visão com a minha família hoje, com o marido que eu tenho hoje, com as filhas. Ela escreveu o nome da Sara, inclusive desenhou a Sara, e desenhou um globo, como se fosse a internet e o mundo. E ela escreveu e falou assim, ó, vocês vão comunicar para o mundo. E hoje a gente trabalha com internet capaz de alcançar muitas pessoas através da rede social. Então eu tenho plena certeza que eu fui chamada para levantar outras mulheres, que eu trabalho com comunicação e oratória, para falar para outras mulheres. Porém, a habilidade e o talento que Deus nos deu não pode nos roubar de dentro de casa. Mas não é o dentro de casa de só estar dentro de casa, mas é da intenção do nosso coração. E o que aconteceu? Quando Deus falou para mim ali, isso, que ele ia trancar tudo, eu comecei a passar muito mal da gravidez da Isabela. Eu não consegui mais trabalhar. E eu lembro que eu falei, ok, Senhor, eu tô entendendo. E aí eu fui mudando os meus hábitos dentro de casa. Na questão de deixar o celular de lado para que quando eu estivesse com a Sara, eu estar inteira com a Sara. Eu tinha muita dificuldade de brincar com a Sara, por exemplo. Eu sempre fui uma pessoa mais braba, mais aqui, quem me conhece sabe, eu tinha dificuldade de relaxar e brincar com ela. Gente, Deus me transformou de uma maneira depois que eu entendi que eu estava colocando o trabalho como prioridade, mesmo estando dentro de casa. Hoje eu brinco com a Sara, eu imito voz de nenê, eu corro pela casa, eu bagunço tudo, eu me tornei outra pessoa. Eu estou presente com ela de verdade. E quando eu preciso estar aqui, eu estou aqui também. Então, aqui é um trabalho. O que eu estou fazendo aqui, comunicando e trabalhando com comunicação oratória, é um trabalho. E eu quero dizer para vocês que eu entendi muito bem o que a pastora Thalita Pereira quis dizer e eu concordo com ela. Ele nunca impôs nada para ninguém. Ele nos deu a capacidade de poder
escolher as coisas. E eu acredito que todas as pessoas nasceram com habilidades e talentos para ser usado como uma ferramenta na vida de outras pessoas. Eu quero que vocês imaginem comigo como seria um hospital só com homens atendendo, para nós mulheres. Quantos abusos poderiam acontecer ali? Como seria uma escola só com homens atendendo? Como seria uma creche só com homens atendendo? Se as mulheres não fossem para a rua trabalhar? Se não tivesse professoras, cuidadoras, enfermeiras, médicas? Como seria? Então, a realidade do tempo lá de trás, ela não é mais a mesma. As coisas mudaram, as coisas evoluíram. E Jesus e Deus, ele sabia que isso ia acontecer. Então, tem coisas que eu acredito que as pessoas ficam engessadas na interpretação que era para aquele povo, para aquele tempo, era de uma maneira. Agora as coisas mudaram, infelizmente. E tem mulheres, sim, se achando melhor do que as outras porque ficam dentro de casa. Tem pastoras falando o tempo todo, volta para dentro de casa, volta para dentro de casa. Mas são as mesmas que estão dentro de uma igreja, em cima do altar, comunicando, trabalhando com comunicação oratória, fazem lives para vender mentorias para donas de casa. Mas elas podem ganhar o dinheiro delas vendendo mentoria. Elas podem fazer lives que a gente que trabalha com digital sabe o que acontece ali por trás, que é uma narrativa de venda, só que é um pouco mais abafado para não ficar tão feio, mas no final de contas vende uma mentoria, que eu não sou nada contra, porque eu sou mentora, eu não sou nada contra. Só que nós não podemos cair em narrativas de pessoas que tentam, como ela falou, largar como se fosse um jugo e um peso sobre as pessoas que não estão dentro de casa, mas trabalham fora. E aí vem outra coisa que eu quero dizer para vocês. Eu abri mão de tudo para cuidar das minhas filhas em casa. Quando o Senhor me falou que eu estava focando mais aqui, eu obedeci a voz de Deus e larguei tudo. Não me importei com o que iam pensar e eu fui cuidar delas. Mas o que aconteceu? Eu quero deixar agora o meu testemunho. Até aqui, tá? A Sara tem 2 anos e a Isabela vai fazer 1 ano em junho, tá? Até aqui eu cuidei delas, eu me entreguei, eu me deixei ser transformada. Meu sonho é ficar com as minhas filhas em casa. Nunca cogitei uma creche para elas, mas eu comecei a ficar doente. Eu emagreci horrores. Eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo limpar, eu não consigo deixar em ordem, eu não consigo fazer comida com qualidade, eu não consigo dar um cuidado com qualidade para as duas juntos, uma atrás da outra, porque a Sara quer bater na Isabela o tempo todo. Quando a Sara quer ir pro pátio, tá a Isabela dormindo no berço, eu não sei se eu fico com uma, se eu fico com a outra. A minha vida virou uma loucura. E eu quis empurrar por causa dessa narrativa que falo, de me sentir culpada, de não conseguir dar conta do que, entende? A minha cabeça começou a ficar assim, não, eu preciso dar conta disso daqui e eu ficando doente. A Sara emagreceu também. A minha qualidade de cuidar delas, de cuidar da casa, do meu casamento, tudo foi perecendo, porque eu comecei a adoecer. E não era sobre um cansaço mental, porque eu cuido muito da minha mente, mas um cansaço físico. O meu corpo está gritando por socorro. As minhas filhas são pesadas, são grandes, e chega final do dia, o meu braço ele adormece desde o ombro até aqui, o meu braço às vezes fica vermelho, eu não sinto o meu braço, de tanto carregá-las no colo, de tentar fazer tudo sozinha. E isso que eu tenho hoje condições de ter alguém dentro da minha casa para limpar minha casa ou para me auxiliar, porque eu já tive alguém. Mas eu não combino com essa coisa de estar toda hora alguém dentro da minha casa. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não combino com isso. É mais um adulto dentro da tua casa, tira toda a tua privacidade e é uma pessoa que pode ser tua conhecida, pode ser legal, mas não é da tua família. E o que começou a acontecer comigo? Eu cogitar a colocar elas numa creche. E eu fui e inscrevi elas numa creche, eu pedi um sinal para Deus, falei, Senhor, se for para ser, porque meu coração tá doendo muito, me dá um sinal. Eu fui na segunda-feira escrever a Isabela, na terça me chamaram. Na quarta-feira eu levei os papel e mês que vem ela começa. Porque se eu não fizer isso, eu vou adoecer. Eu já estou, eu não consigo mais consultar. Eu sou TP, eu tenho que tomar remédio para afinar o sangue, que eu quase morri no pós-parto. Eu não consegui mais ir fazer uma consulta, eu esqueço de tomar meu remédio. E como foi libertador para mim ouvir o vídeo da pastora Thalita Pereira. Foi transformador para mim ouvir. E entender que, cara, realmente não é assim. É sobre a intenção do nosso coração. Porque a intenção do meu coração é entregar o melhor para minha casa. Não é mais colocar o meu trabalho aqui. Não é mais querer ter resultado, não. E eu entendi que quem vai ter maior resultado aqui dentro da minha casa é o meu marido.
Eu sou o reflexo dele, porque eu aprendi tudo que eu faço com ele. E aí eu quero trazer outra coisa para vocês. Eu tive a graça de Deus de me casar com um homem totalmente provedor. Eu nem gosto de ficar fazendo muita propaganda, eu não abro sobre o meu casamento aqui. Mas hoje, o Jontas, ele, desde que a gente se casou, ele provê toda a nossa casa. Todas as áreas. Eu nunca ajudei a pagar uma conta aqui dentro de casa. Eu nunca precisei. Ele nunca olhou para mim e falou assim, ó, paga uma conta, vai trabalhar, vai para fora, vai para fábrica, vai... ou com as coisas digital, ele nunca me falou algo. Agora bota as gurias no lugar para tu focar só nisso. Nunca. Ele ainda disse para mim esse dia, tu só bota na creche se tu quiser. Eu não tô exigindo nada. Então, eu tenho a liberdade hoje de sair com o cartão do meu marido e ter acesso à senha dos cartões de crédito dele e comprar. Eu tenho isso. Mas e as mulheres que não têm? E as mulheres que são sozinhas? As mulheres que foram abandonadas pelo marido? Como que essas mulheres vão se virar? Elas vão fazer o quê? Então a gente não pode medir tudo pela nossa régua e por aquilo que a gente está vivendo, porque as pessoas são diferentes de nós, têm realidades diferentes. E aí eu quero concluir esse vídeo para não se alongar muito dizendo assim, olha, escutem a Deus, vocês mulheres, escutem Jesus. Não escutem pessoas, não levem em consideração, podem levar em consideração a minha opinião, mas não como regra. Não tirem como regra pastoras que estão em cima de altar falando que tu tem que entrar para dentro da tua casa, entrar para dentro da tua casa. Só ficar dentro da tua casa. E aí tu tem que largar tudo que tu faz. Escutem a Jesus. Orem. Fiquem nus diante de Jesus Cristo, que Ele vai mostrar quem vocês são. Ele vai mostrar a intenção do coração de vocês naquilo que vocês fazem. Porque tem muitas mães que ficam dentro de casa, mas são mães que são cúmplices de abuso. São mães que exploram os filhos na internet com conteúdo, vendem fotos. Quantas notícias tem por aí? Mães narcisistas, mães que destroem o psicológico dos seus filhos, mães que são usuárias de drogas, mães que passam o dia todo numa cama com depressão. Eu tenho a história da pastora Tânia Tereza, que a mãe dela passava com depressão em cima de uma cama. Essa criança sofreu demais e estava com a mãe em casa. E eu quero que vocês olhem para isso, é sobre a intenção do coração, sobre quem a pessoa é quando está fora e quando está dentro de casa. Eu sempre falei algo, que quando Deus me deu o início do meu livro, que eu estou escrevendo, um livro, Ele falou para mim, ele falou, olha só, quando eu saí da situação do meu cunhado e fui morar num apartamento, eu não conseguia viver tranquila, eu tinha acostumado com aquele caos, eu estava fazendo terapia, eu não conseguia viver em paz, porque eu estava acostumada a viver no conflito. Brigando muito no casamento, vivendo aquela situação, tentando ajudar meu marido, ele tentando prover toda a casa. Graças a Deus ele se reergueu e está super bem hoje, mas nós vivemos coisas difíceis lá atrás. E quem olha, às vezes a gente está aqui e não acha que é tudo muito fácil, mas a gente pagou um preço muito grande. E a gente continua pagando. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu entrei naquele apartamento, eu não conseguia ser grata pelo novo que eu estava vivendo. E eu lembro que Jesus ele falou assim para mim, sabe por que tu não é grata? Porque tu não enxerga a tua casa como um palácio. Tu não se vê como uma rainha, mas eu te chamei para governar. Eu coloquei um governo sobre ti, sobre o teu esposo. Vocês são reis, rainhas, vocês têm príncipes, princesas. E eu quero que tu enxergue a tua casa como um palácio e eu quero que tu fale isso para as mulheres. Que o coração delas como escrava vai só olhar o peso das coisas, mas o coração de uma rainha, ele entende para o que ele foi chamado, para qual missão ele foi chamado. E Esther, ela foi chamada para uma missão, ela foi chamada para um cargo que a colocava, querendo ou não, acima de outras mulheres. Não de ego, mas uma posição de cargo acima. As outras eram mulheres comuns e ela era uma rainha. E salvou um povo. Ela teve uma missão, ela trabalhou. E eu não vejo ali Deus colocando sobre ela algo, fica só dentro de casa. Não, vem pra cá. Eu tô te colocando como rainha porque tu tem uma missão para tu cumprir. E não eram filhos dela. Ela salvou um povo, ela salvou outras mulheres, outros homens, outras crianças, foi além. E ela obedeceu a Deus. E a gente tem que olhar para essas coisas de uma forma mais madura e entender que se tu falar com Jesus, ele vai falar para ti o que tu deve fazer. E aí que entra hoje, eu acredito, o perigo das pessoas que idolatram pastoras. Eu mesmo parei de seguir algumas, porque eu estava só assistindo, e um dia Deus falou para mim, para de assistir a pregação dessa pessoa, porque eu quero falar contigo num nível tão profundo quanto eu falo com ela. Ela não é mais especial, mas quem sabe ela busca mais.
E eu fui para um nível muito mais profundo com Deus. Eu parei de escutar pessoas, para escutar a voz do Senhor Jesus. E foi onde Ele foi me moldando e falando comigo. E eu entendi, Gisele, tu pode trabalhar. Eu te chamei para comunicar para mulheres e para edificar a sua casa. Tem um chamado sobre a tua vida, um governo sobre a tua vida para tu alcançar mulheres que estão com a mentalidade de escrava, para tu falar sobre o governo de Jesus, sobre elas serem rainhas e estarem do lado do marido e da família delas. Tu vai fazer isso no tempo certo, quando o teu coração estiver alinhado e quando as tuas prioridades estiverem claras. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Deus falou isso comigo. Eu estou autorizada por Jesus a poder trabalhar. Eu estou autorizada por Jesus, que é meu pai, para poder botar as meninas na creche e orar por elas e acreditar que Jesus ele vai guardar o coração, vai guardar a vida delas, como guarda a vida do meu filho Levi. E se tu vai parar para pensar, com 4 anos de idade, a criança é obrigada a sair de casa para estudar. Ela não fica o dia todo com o pai e com a mãe. Ela vai estar com pessoas. Se nós não tiver coragem para criar nossos filhos para saber viver no meio do mundo, no meio das pessoas e confiar e treiná-los para estar nesses ambientes, que mundo a gente vai viver? Não existe, não é mais como antigamente. As coisas mudaram. E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas, quando o anticristo começar a falar, vão se enganar, porque essas pessoas pararam de ouvir a voz de Jesus ou talvez nunca ouviram e ficam filtradas no que os outros falam. Uns vão caminhar como a pastora A fala, fica dentro de casa. Outros vão caminhar como a pastora B fala, vai trabalhar. Mas elas nunca param para perguntar para Jesus, o que tu quer que eu faça? Porque tem mulheres que eu acredito sim, que Deus vai falar assim, ó, fica dentro de casa, não trabalha fora. Porque eu vou te usar aqui para falar com outras mulheres nessa área. E tem outras mulheres que vão ser usadas para poder sair fora de casa, mas são excelentes mães e esposas para também poder comunicar para esse grupo de mulheres que tem que trabalhar fora. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Todas nós, para Deus, somos únicas, somos raras. Deus ele nos fez ambas, como a pastora Thalita Pereira falou, ela foi cirúrgica no que ela falou para mim. Cada um foi chamado de uma forma diferente. E se tu ouvir a voz do teu pastor, a voz de Jesus, tu vai obedecer. É obedecer, obediência. E tu vai entender que se tu ficar dentro de casa, tu não é melhor do que ninguém. E se tu for para a rua trabalhar, tu não é menos. Mas eu quis trazer essa reflexão para vocês e o meu testemunho. Eu vou colocar as minhas filhas na creche porque estou adoecendo e, consequentemente, vou ter mais tempo para produzir conteúdo e trabalhar. E levantar vozes de outras mulheres. Eu sei que eu fui chamada para isso, mas eu sei que eu estou entregando, o meu coração está aqui dentro. E eu sei que quando eu estiver com elas, eu vou estar com elas. E quando eu estiver trabalhando com mulheres, eu vou estar trabalhando com mulheres. Teve quantas mulheres que eu entrei em call, entrei em reunião online para falar de trabalho e falei de Jesus. E o choro veio e Deus agiu ali no meio. Pessoas são alcançadas através disso. E eu quero deixar isso para vocês. Vocês podem comentar, deixar a opinião de vocês. Eu não estou levantando bandeira e me colocando como a certa, eu estou sendo muito humilde, mas trazendo a minha visão sobre do que eu entendo. E eu quero deixar outra coisa para vocês. Tem que ter muito cuidado de entender que todos nós aqui na Terra somos homens, mulheres falhas. Todos nós podemos pegar a Bíblia, o mesmo versículo, e 10 pessoas e pregar o mesmo versículo. Vai sair diferente, porque somos pessoas lendo uma Bíblia e temos interpretações, e temos ideias na nossa cabeça, temos coisas que a gente acredita que é diferente das outras. E as pessoas vão sim pregar e dar um pouco da sua opinião no altar. Vai acontecer. Quem disse que a igreja A ou a igreja B, ou o pastor XYZ é o dono da verdade quando ele está pregando? Todos estamos sujeitos a ouvir pessoas pregando sobre a Bíblia e trazendo opiniões. A gente só vai saber realmente o que é certo e o que é errado mesmo quando Jesus voltar. Que ele disse que muitos vão ser pegos de surpresa, que nós não sejamos essas pessoas. Por isso que eu tenho cada vez mais escutado menos pregações, menos. Eu tinha uma época que eu só escutava e foi muito bom para mim. Mas Jesus falou no meu ouvido uma vez, para, eu quero falar contigo, eu quero ser uma voz. Porque eu sabia que eu ia comunicar para mulheres, eu não quero vir aqui copiar ninguém. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é discernimento que Deus me deu. Não é que eu olhei um vídeo e agora estou copiando e estou trazendo. Se Jesus quer me fazer comunicar para mulheres, eu preciso ser profunda com ele. Porque eu sei que talvez vai ter mulheres que vão entender isso que eu estou falando e precisavam ouvir. Assim como eu precisava ouvir o que a pastora Thalita falou. E ela foi muito mal interpretada, na minha opinião, por muitas pessoas.
E estão chamando ela até de feminista. Entende? As pessoas, elas querem ser donas da verdade. As pessoas, elas querem matar as pessoas que dão opiniões. Olha, eu fico imaginando Jesus lá de cima olhando tudo isso, gente. E olhando assim, gente, eu não criei vocês para estar discutindo quem tá certo e quem é errado. Fala comigo que eu quero falar com vocês. Fala comigo que eu vou orientar vocês. E eu quero dizer para vocês que são filhas, que talvez tiveram uma mãe presente dentro de casa o tempo todo, que tu não é obrigada a fazer o que ela fez. Tu não é obrigada a nada. E se tu é uma filha que tu ficou com uma mãe e essa mãe te feriu, perdoa essa mãe. Tu não sabe o que essa mãe passou, o que ela recebeu. Agora tu pode fazer diferente. Em Jesus, tu pode dar tudo aquilo que tu não teve. E eu quero encerrar esse vídeo mostrando para vocês aqui, ó, tem uma caixa aqui que Jesus mandou comprar. E dentro dessa caixa, eu escrevo muito sobre coisas que Deus fala sobre a minha família. Eu tenho a minha Bíblia aqui dentro. E eu tenho algo que Jesus ele me deu como uma visão e eu comprei, uma coroa. Faz uns 3 anos que eu tenho essa coroa. Porque ele falou para mim, eu vou te confiar muitas radaças e vão sair Esther da tua mão. Assim como eu fiz na vida de Esther dos tempos antigos. E Jesus falou que muitas mulheres iriam ser levantadas na mentalidade para entender aquilo que elas foram chamadas. E entender que submissão não é ser capacho de homem. Entender que entrega não é tu chegar no teu limite físico e tu ficar doente e empurrar com a barriga com medo que Deus vai te condenar. Porque Deus, ele não é as pessoas. E entender que se tu foi chamada para comunicar, para trabalhar, se Deus te deu um talento e uma habilidade, faça isso com excelência. E Jesus, ele sempre me falou, faça as coisas com a braveza de uma rainha e com a delicadeza de uma mulher. Não é porque tu foi chamada para um cargo, para um trabalho que tu tem que ser masculina. Não é sobre isso. É sobre tu obedecer a Deus. E se Deus falou contigo, ninguém vai mudar a tua opinião. Essa opinião que eu tenho. Se Jesus falou para mim que eu devo fazer isso, é isso que eu vou fazer. Eu vou escutar as pessoas e respeitar, mas eu vou seguir a voz do meu mestre, porque assim eu não vou me perder. Eu não vou me desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Vou me despedir de vocês agora nesse vídeo. Ficou longo, mas quem é para ouvir vai ficar até o final, nem que seja 5 pessoas. Mas se tu ficou, se inscreve aqui no canal, me acompanha aqui, porque eu vou contar como vai ser a jornada da creche, como vai ser isso para mim, que está sendo muito difícil. E ao mesmo tempo, eu sei que é preciso fazer. Eu vou compartilhar fé, mentalidade, eu vou falar sobre a vida, que é o quadro Café com Gi. Por isso que eu tenho a minha xícara que eu ganhei de presente da minha sogra. Um beijo para ela. E se vocês gostaram, se faz sentido para vocês, manda para alguém que precisa ouvir isso. Se tem alguma mãe se sentindo culpada, que não consegue mais cuidar dos filhos, tu pode ser resposta mandando esse vídeo para ela. E eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito todos os pastores, respeito a Thalita, respeito quem pensa diferente, respeito todas as pessoas. E obrigado por estarem aqui e sejam bem-vindas no meu canal. E vamos conversar, e vamos se conhecer, e vamos crescer na graça de Deus aqui. Tá bom? Um beijo no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.